Colossenses, né? Eu queria ainda ler capítulo 1, a gente poder seguir, né? Pelo menos ler. Se eu quiser conseguir, eu vou poder ler, sabe? Esse capítulo 1 de Colossenses, irmão, toda carta, né? Mas logo o capítulo 1, ele é uma linguagem completamente neotestamentária, sabe? A nova aliança, é a evidência da nova aliança. Carta extraordinária, uma linguagem sã. Nós estivemos vendo sobre, mais uma vez, a fé no aspecto que Paulo coloca aqui nessa carta, né? A gente pode observar que a fé ela é um elemento da graça. Antes de a gente ler aqui, eu queria que a gente eu vou ler aqui Hebreus, muito conhecido nosso, 11, onde o escritor define a fé de uma maneira extraordinária, que vai fazer a gente compreender esse capítulo 1 de Colossenses. Esse mesmo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Duas coisas. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É a prova das coisas que não se vê. Interessante, né? Porque a fé é o elemento que Deus usa, entende? Para ele poder operar desde o céu até a terra. A operação de Deus, sabe, é a intervenção de Deus, é a intervenção do céu para a terra. Então, as operações que é no nosso mundo físico, a gente compreende, a gente não precisa de fé. Porque nós estamos vendo, nós temos um meio de ver, sabe? Tanto o aspecto mecânico, elétrico, eletrônico, a tecnologia, tudo a gente pode ver, podemos compreender. Mas as coisas celestiais é diferente, irmão. Sabe? As coisas espirituais são diferentes. São outros princípios. Então a fé é muito importante nisso. Então a fé é um elemento da graça, do novo pacto, da nova aliança. É Deus mesmo operando diretamente, sabe, na terra. Então, por isso que esse elemento é importante. Por isso que lá em Hebreus 6, a fé está colocada em segundo lugar. E eu ficava interrogado com isso. Falei, por que a fé não é o primeiro lugar? Por que a fé não é o primeiro lugar? Para mim, sabe, eu achava dificuldade de entender isso. Como é que a fé não é o primeiro lugar? Eu não entendo isso. Porque na minha mente a fé é o primeiro lugar. Primeiro você crê, para depois você se arrepender. Mas depois eu entendi. Depois o Espírito me fez entender. Primeiro tem que ser arrependimento. Por que tem que ser arrependimento? Porque arrependimento é mudança de mente. Que é metanoia. Aí sim, se a mente, sabe,
Se a mente está pronta para mudar, ela vai mudar através de quê? Da fé. Que vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Ou seja, que nós temos que abrir mão dos conceitos que nós tínhamos com relação a tudo. Que agora o que Deus vai trazer para nós é um novo conceito, sabe? Da verdadeira origem, porque Deus, sabe, Ele é a origem de tudo que existe, amém? Amém. E nosso conceito pode estar errado com relação, sabe, a que nós entendemos. Por exemplo, sabe, na escola a gente aprende que o homem veio do macaco. É uma antropologia, sabe, daquele moço, não é o nome dele, é Darwin. A antropologia dele. Isso que a gente aprendeu. Mas que tudo é claro, irmão. Já a antropologia de Deus fala de Adão e Eva. Então tem que abrir mão disso aqui. Tem que haver uma mudança nisso aí. Amém? Amém? Amém. Para eles poderem receber o que Deus está dando. Então, irmão, o conhecimento que vem de Deus, dos céus, com relação às origens das coisas e o modo de Deus operar, sabe? Nós temos que receber por fé. Se a gente entende isso, irmão, sabe, o Espírito pode avançar conosco na formação de Cristo. Não haverá barreira. A palavra de Deus não voltará vazia. Amém. Ela se cumprirá em nós. Nós vamos ler isso aqui. Fala que se cumpre. Porque nós estamos aplicando o elemento certo, fé. Não é por muito que nós fazemos, não é por muito que nós sabemos, não é por muito nossos esforços, mas é por crer, amém? Amém. Isso é essencial, irmão, no avanço da edificação da igreja para morar da plenitude de Deus. Amém. E Satanás quer bloquear isso aí. Quer que a gente fique, sabe, nos esforçando, sabe, querendo cooperar com Deus, bem intencionado. Mas toda essa intenção, sabe, todo esse esforço religioso é maligno. É maligno, irmão. Sabe? Para Deus é maligno. Então, esse primeiro capítulo aqui, ele é muito importante isso aí. Por isso, sabe, quando a gente lê aqui, a gente vai entender melhor que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O crente pode ir muito bem. Mas, ó, quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus, não significa que a gente está fumando, não significa que nós estamos bebendo, que nós estamos prostituindo. Nós podemos estar integralmente aos nossos olhos bem. Mas a gente não está agradando a Deus mais. Porque para agradar a Deus tem que crer na palavra, amém? Amém. Estar de acordo com a palavra. Confiar na palavra. A palavra pode estar dentro de nós operando. Por isso que Paulo falou para os Gálatas: recebeste o Espírito Santo pela pregação pela lei ou pela pregação da fé? Vamos ver lá, quero ver porque eu fiquei errado. É Gálatas, parece que é Gálatas 3. Eu quero saber uma coisa que ele fala. Gálatas 3. 3:2. O 1 e o 2. Ó insensatos Gálatas. Está chamando o Gálatas de insensato. A palavra forte, né? Quem vos atraiu ou enfeitiçou para não obedecer à verdade, vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Só quiseram saber isso de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Ó, a palavra aqui é fé. Só estou insensato que, tendo começado pelo Espírito, agora a cabeça pela carne, eu sou, irmão. Coisa séria. Sabe quem são os que andam no Espírito? Os que andam pela fé.
Porque os crentes pela fé, eles não confiam mais nas suas obras, nos seus feitos, nas suas realizações. Eles não estão baseados nisso. Eles estão baseados na palavra que eles ouvem e creem. Amém? Amém. Eles entendem que a palavra é viva. E quando estiver confiando que eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou isso ou aquilo, não, isso é tropeço, irmão. Não se baseie por isso. Isso é tropeço. Nós temos que crer na palavra, amém? Amém. Isso foi bem claro. Sem mim, nada podemos fazer. Amém. O que nós fazemos sem Deus, para Deus é nada. Pode estar tudo certinho, mas para Deus é nada. Porque se Ele não está fazendo, você continua em treva. E eu também. Se Deus não opera nós continuamos sendo do diabo. Não adianta. Você pode estar todo bonito por fora. Por dentro é diabo. Demônio. Então a questão aqui é fé. E os gatas, se a gente for olhar para os gatas, sabe? Eu acho que nós não chegamos nem no rastro dos gatas. Se a gente fosse querer ver coisas exterior. Porque aquela geração era menos depravada do que essa de hoje. Tanto as mulheres como os homens, a gente não se compara com aquela geração lá de trás, irmão. Era muita tradição. Cada dia que se passa, nós nos depravamos mais ainda. Somos piores mais ainda. Talvez assim, que essa turma é crente nada, pudesse ver o futuro, que século XXI, crente aonde? Se for ver por aparência, irmão, estamos reprovados. Mas graças a Deus que é pela fé, amém? Amém. É pela fé. Por isso que ele perguntou para os gatos: recebeste a expulsão quando? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela obra da lei, está tudo certinho, mas tudo é demônio. Tudo é treva. Mas pela pregação da fé, graças a Deus. Amém. Porque Deus está na fé. Amém. É impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. O que se aproxima de Deus não tem que ser pela fé. Se a gente se aproximar de Deus sem fé, não estamos próximos, estamos longe. Sem fé, se a gente aproximar de Deus, não, Deus mata a gente. Tem um querubim para acabar logo com a gente logo. A gente não passa pelo querubim. Ele não deixa. Amém. A questão aqui é muito séria. Eu estou falando isso por causa do aspecto que Paulo vai tratar, sabe, nessa carta. O aspecto que ele quer tratar, ele quer entrar numa área, sabe, que a igreja precisa entender. Porque se a igreja não entende isso, sabe, esse aspecto que ele quer colocar, irmão, nós vamos ser vulneráveis. Nós vamos andar de mão dada com o diabo dizendo que é Deus. Talvez alguém riu porque o irmão falou que, sabe, que o diabo está sabe, muito sutil no meio da Assembleia. No meio de todo o sistema, nós temos que tomar cuidado também com a gente. Também temos que tomar cuidado com a gente. Eu nem sei se ele não está também aqui. Porque o negócio é sério, irmão. O negócio é mais sério do que te pensa. Nós estamos lidando com o príncipe das trevas, com um querubim caído. Só o Senhor que falou: eis que se aproxima o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Nenhum de nós aqui pode falar isso. Amém. Só o Senhor pode falar isso. Amém. Eis que se aproxima o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Verdade, Senhor. Então é uma situação difícil. Essa carta aqui, Colossenses, irmão,
de Colossenses é uma carta tremenda, muito profunda. Sabe? Como que Paulo foi sensível. Sabe? Eu vejo uma sensibilidade muito grande de Paulo aqui, como um vaso de Deus, para poder receber essa carga que o Espírito Santo dá a ele para a igreja, para nós, de todos os séculos. Amém? Sabe? Que essa carta aqui é para a igreja, né? Ela ficou registrada para nós. Para a gente poder medir a posição da igreja no lugar celestial, em Cristo. A questão aqui da fé é interessante, essa carta, muito interessante. Então, né? E aqui Gálatas, ele também, Paulo também está tratando com esse mesmo assunto com os Gálatas. Esse era o problema da igreja do século I, que estava se iniciando. Então os apóstolos tinham um combate tremendo nisso aí. E aqui ele fala, né? Sois tão insensato que tendo começado pelo Espírito, ó, a cabeça agora pela carne. Será que é vão? Que tenha padecido tanto? Será que isso também foi em vão? Aquele que, pois, que vos dá o Espírito, é o que opera maravilha entre vós, faça pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Você vê? Você vê que ele está falando aqui que o Espírito ele opera, irmão, sabe? É pela fé. Na nossa vida, quando se crê. Não é porque eu dou meu dízimo, não é porque eu não peco, faço as coisas tudo certo, não é por isso não. É pela fé. O que eu faço, o que eu dou, isso aí para Deus não interessa nada. Só quer ver em nós a sua palavra, operando. Amém. Amém. Porque só a palavra pode formar em nós Cristo, mano. Amém. Só a palavra tem esse poder de nos mudar, de nos transformar. Só a palavra tem esse poder. Então a fé é muito importante. Ela é a prova daquilo que não se vê. Isso não significa que, porque a gente não vê, isso não significa que não exista, né? Não significa que não existe. Existe. É a palavra, né? Ela é a palavra de Deus. Onde Deus onde Deus tem de uma maneira realizado a sua obra. Porque como nós falamos, uma parte da obra de Deus foi realizada antes da criação em Cristo. E outra parte foi realizada na humanidade de Cristo. É um mistério. Mas uma parte não é sem outra parte. É o que ele chama de, Paulo chama de mistério da piedade. A gente um dia, se o senhor permitir, ele quer compartilhar sobre isso comigo, se o senhor me der permissão, sobre o mistério de Deus. Mas vamos lá para Colossenses, irmão. Porque você vê o capítulo 1 de Colossenses, irmão. Tá? Vou ler aqui primeiro o primeiro capítulo. Paulo após Jesus Cristo pela vontade de Deus, irmão Timóteo. 2, o capítulo 1. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Chamamos os irmãos de fiéis. Eu estava falando para os irmãos, são duas cartas aqui, né? Que no cabeçalho dela o Senhor fala que os santos são fiéis. E essas cartas aqui, quando fala de fiéis, você vê que Paulo fala de uma coisa tremenda. Aquele abre, né? Ele fala assim,
Graças damos a Deus, o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé, em Cristo, e da caridade que tendes para com todos os santos. Aí fala assim, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é o fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possas andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, com toda a paciência, humildade e com gozo. Então você vê como é que ele vai abrindo aos que creem, o que vai acontecendo no interior, no espírito, no novo homem, que é quando se crê, a palavra começa a se cumprir. Ela vem para cumprir a vontade de Deus, que é regenerar, renovar, transformar, vivificar. Porque já não é mais você querendo agradar a Deus, querendo ajudar a Deus. É você crendo, dando crédito na palavra, permitindo Deus operar em nós. Aí começa a dar fruto, irmão. Porque se crê. É que Paulo está abrindo. Por isso que ele chama de fiéis. Mas olha aqui. Mas, avançando um pouco na leitura, no 22, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensível e inculpável. Três coisas importantes. Santo santo é uma posição com Cristo. Todos somos santos. Ele chama os Coríntios, apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, ele chama que os Coríntios eram santos. Eram meninos, mas eram santos. Já irrepreensível, já é uma condição mais avançada. Inculpados, Mas ele coloca um si, que tem uma condição. Se na verdade permanecer fundado e firme na fé, viu, irmão? E não vos mover da esperança do Evangelho, que tendo ouvido o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Se nós não recuarmos, isso não quer dizer que nós vamos perder a salvação. Mas podemos não ser irrepreensíveis. Se a gente recuar, se a gente não permanecer na fé. Não importa as tuas quedas, minhas quedas. Importa não recuar. Continuar crendo. Amém? Amém? Amém. Continuar crendo e avançando pela fé. Amém. Porque ele fala, essa é a condição de ser irrepreensível, quando ele vier. Porque o único que pode nos salvar é a palavra, né? Amém. Não podemos abrir mão das provisões que ele conseguiu, como na sua humanidade, na sua morte, ressurreição e ascensão. Se a gente crer, nós vamos dar fruto. A palavra de Deus vai se cumprir. Eu vou falar isso aqui. Que ele foi feito ministro para cumprir a palavra de Deus. Ele está abrindo isso aqui para os irmãos. Se nós crermos na palavra, tem que não. Então a palavra se cumprirá em nós. Que a palavra de Deus ela é espírito e vida. Amém.
Ou mais longe ainda, a palavra de Deus é o próprio Deus em si. Amém. Então que, né, esse capítulo é muito interessante, muito rico, né? A gente vê aqui, por isso que ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você recua, irmão, sabe? Você está impedindo de Deus continuar o trabalho dele na sua vida. Então nós precisamos não recuar, temos que caminhar, temos que avançar. Então nós temos que ir confiando sempre no Senhor. Amém. Amém? Você vê essa condição, né? E se na verdade permanecer, 22, fundado e firme na fé, e não vos mover da esperança do Evangelho, de que tendes ouvido, qual foi pregado a toda a criatura, que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Mas ele também fala isso para os Efésios. Vamos ver isso? Eu quero mostrar Efésios para a gente não entender que somos nós. Tá? Aqui não é o que eu sou, nem o que eu faço. Para entender o que Deus é, o que Ele realizou ao nosso favor. Amém? Amém. Olha o que ele fala aqui. Paulo, após Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestiais em Cristo, como nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele nos predestinou para filho de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória. Desde agora, pelo qual nos fez agradando assim no amado. Viu, irmão? Como é que ele, antes da fundação do mundo, ele nos abençoou em Cristo. Em Cristo. Em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos, para que possamos andar diante dele. Aqueles que creem, amém? Amém. Porque o alvo aqui não somos nós. Quer ver? Pode falar, não, Deus já me viu assim desde a fundação do mundo, então eu já sei que eu vou. Nada disso, não. Não. É em Cristo. Em Cristo. Você não pode sair de Cristo. Quer ver? Nós somos só santos, mas não somos irrepreensíveis. Mas o homem perfeito, plenamente perfeito, sabe? Formado amado em Cristo. Ele precisa ser formado em nós, amém? Amém. Não pode parar no meio do caminho. Eu e você precisamos confiar nisso aí, amém, irmão? Amém. Por isso que ele fala, não abrir mão da esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é nos transformar, sabe, em Jesus Cristo. Amém. É formar Cristo em nós. Amém. Você quer ver? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui em Colossenses mesmo. Vou dar uma pulada aqui. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que é a economia, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, viu, irmão?
o mistério que esteve oculto todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, viu? Para cumprir. Nós não podemos, sabe, não podemos abrir mão do Evangelho. Amém, Jesus. Amém? Amém. Entende? O propósito de Deus é que Cristo seja formado em cada um de nós. Amém. Para isso Deus deu um ministério. Vamos lá para Efésios. Aleluia, Jesus. Efésios 4. Vamos em diante. Ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e doutor, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Viu, irmão? Para isso foi dado o ministério. O propósito é formar Cristo em nós. Por que Deus quer formar Cristo em nós? Porque Deus quer uma igreja edificada para a morada da sua plenitude. E você sabe quem é a plenitude de Deus? Cristo. Então nós temos que estar formados, Cristo tem que estar formado em nós, para que a igreja seja a plenitude da morada de Deus. Essa é a edificação. Então nós não podemos, como diz ele aqui, em Colossenses, voltamos de novo lá em Colossenses, né? No 26. Não, 23. Esse se, que é uma condição, se na verdade permanecer fundado e firme na fé, e não vos mover da esperança do Evangelho, que tem de ouvido qual foi pregada a toda criatura que é debaixo do céu, qual eu, Paulo, foi feito ministro. Viu? A gente não recuar, a gente não abrir mão, porque se a gente abrir mão, a gente não toma o creme. A gente pode ficar na metade do caminho. A gente não pede mais a salvação. Mas o que Deus quer realizar completamente em nós, fica a desejar. Não é suficiente. Porque, sabe, é pela fé. Aí se a gente recua, irmão, sabe? Aí Deus não vai ter prazer em nós, sabe por que vai acontecer? Vai acontecer que, como é que Deus vai ter prazer em nós? É porque a gente vai aparecer nós, com a nossa bondade. Com a nossa religiosidade. Aí o senhor sabe o senhor sabe o que é isso. Isso aí continua sendo Adão. Querendo agradar a Deus. O contentamento do Senhor é ver o Filho, né? É. E você vê que aqui no ele fala, regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto da aflição de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Você vê que, irmão, quando ele fala dessas operações, você vê que ele se volta para a igreja. Porque, apesar de que haja uma operação do Espírito em cada um de nós, mas o que Deus busca é a coletividade, que é a igreja, amém? Amém. E o que Deus quer é morar pleno. Deus não pode morar num homem só.
Corporativo. É corporativo. O trabalho de Deus pode ter um aspecto individual e tem um aspecto corporativo. O mais importante é o corporativo. O maior desafio nosso agora, sabe, é a gente operar junto com os irmãos. Tá? É a gente cooperar com o corpo. Como um corpo. Eu trabalhar sozinho é muito fácil. Sabe? Agora trabalhar com um outro irmão, mais outro, mais outro, mais outro, reconhecendo os outros. Tem que estar no espírito. Você quer ver isso? A gente entender isso, a gente tem que ir lá para Efésios. Vamos lá. Efésios. Mas se a gente entende, se a gente confessa que a igreja é o corpo de Cristo, a gente tem que entender a corporatividade. Se a gente não entende a corporatividade, com todo o conhecimento que nós estamos, sabe, nós temos que ter cuidado com o espírito das trevas. Que quer nos fazer trabalhar individualmente. Que já não é o corpo. Você não vai ver nem um olho, nem uma orelha, nem uma boca fora do corpo. Vai. Se estiver fora do corpo, está morto, irmão. Vai apodrecer. Mas olha o que fala aqui, irmão. 3, 14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Efésios 3, 14 diante. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborado com poder pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo, está na letra maiúscula, no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estar regado e fundado em amor, e podeis perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Viu, irmão? Com todos os santos. Quando nós somos corroborados pelo Espírito, sabe? Saímos da individualidade para a coletividade. Aí já não é mais uma pessoa só. Com todos os santos. Que é assim que é o corpo. No teu corpo não trabalha só a mão. Se trabalha só a mão porque tem um problema no seu corpo. O certo é todos os membros funcionar, meu irmão. Amém. Coletivamente. Amém. Visíveis e não debaixo visíveis. de um mesmo governo, sabe? Que é o cabeça, que é a cabeça. Então por isso que ele fala do corpo. Voltamos lá para Efésios. Porque o que Deus está edificando é a igreja. Colossenses não? É Colossenses. Viu? Regozijo-me agora no... Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne cumpro o resto da aflição de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Paulo está falando que tinha uma aflição que tinha que cumprir. Para que a igreja pudesse ser edificada. Que linguagem estranha é essa? É porque, irmão, nosso homem exterior é contrário. O homem interior. Então ele tem que ser quebrado. Para ele ficar de acordo. Porque senão o homem interior quer para lá e o exterior quer para cá. Verdade. O homem interior quer fazer a vontade de Deus, o homem exterior quer fazer a vontade do ego. É terrível. Sabe? Porque nós temos uma ideia na cabeça, nos planos, planejamos, sabe? Mas o do Espírito é para a eternidade. Ele trabalha para a eternidade. Mas nós trabalhamos para agora. Para hoje.
mais tardar para amanhã. Mas o Espírito trabalha para a eternidade. O propósito de Deus é a eternidade, amém? Amém. Aí fica aquela luta, então você vai quebra o homem exterior. É como uma luva, né? Já viu uma luva? Você bota a luva na mão, né? Você faz o que quer com ela, ela não coloca nenhuma resistência. Mas deixa ela cair dentro do barro. Lameia ela todinha. Deixa ela secar. A mão já não pode fazer mais muita coisa. Porque a luva está suja de lama e, sabe? Igual pedra. Então tem que fazer assim, esmagar ela todinha, ela de novo volta com dificuldade, mas você já melhorou, né? Então por isso que ele está falando dessa aflição, que é tratar o homem exterior. O homem exterior, todo dia ele é contra Deus. Todo dia você se levanta, você tem que perceber diariamente que ele é contra Deus. Então ele tem que receber uma ajudinha de Deus. Né? Aqui então Paulo regozija ele tal. Ele entendia, então ele estava em gozo, né? Estava regozijando, regozijo-me agora. Né? No que padeço por vós. Na minha carne cumpro o ré da pessoa de Cristo. Pelo seu corpo que é a igreja. Na carne. No homem exterior. No homem interior tinha gozo. No homem exterior, aflição. Do qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que desde o século, todos séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto aos seus santos, qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Que coisa interessante, que coisa importante, que grande privilégio é Deus ter nos incluído nessa glória. Amém. Sabe? Aquilo que só Deus conhecia, aquela grandeza do próprio Deus, sua imagem, sua sabedoria, seu poder, seu mistério, ele quis compartilhar com a igreja. Que grande privilégio é esse, irmão? Isso é muito profundo, irmão. Eu fico imaginando, o homem não consegue fazer isso, não. O que ele criou, o que ele inventou que pode compreender ele? O carro é mecânico e é elétrico. A eletrônica o homem não tem essa condição de criar algo que conheça ele, a ele mesmo. Ele criou um robô cheio de coisa que você no dedo tocar, programar. Mas Deus criou uma criatura. Um corpo orgânico, com alma, com espírito, para poder conhecer a Ele. Só Deus pode fazer isso, irmão. Você para conhecer Ele. Conhecer o que Ele é. Que privilégio maravilhoso é esse, irmão? Que coisa mais rica do que isso? Isso é muito grande, irmão. Muito maravilhoso isso aí. Isso é obra de Deus mesmo. É uma riqueza, sabe, muito preciosa isso aí. Muito grandioso. É isso aí. Por isso quando você vê a Nova Jerusalém, no capítulo 19, né, de Apocalipse, você vê o próprio Deus
Ela é tão transparente que ela mostra quem é Deus. Já não se vê mais nada, somente Deus. Vamos ficar por aqui, né? Vamos devagarinho. Eu vou. Aqui é muito profundo. Vamos devagarinho, o Senhor nos ajuda.